De volta falando sobre o que repercutiu, infelizmente, nas redes sociais e um fato muito triste, né? De novo, mais uma vez, o terceiro atentado no Reino Unido. E quem vai comentar isso pra gente é o editor de mídias sociais da Record TV, Rafael Calisto. Rafael, boa tarde pra você, tudo jóia? Boa tarde, tudo bom, Gustavo? Tudo bom, Calisto? Passou bem o final de semana? Passei sim. É melhor do que a galera na Inglaterra, né? Que fase tá a Inglaterra. Eu vim aqui hoje falar para vocês, vai ser uma análise geral do que rolou lá no final de semana, tá bom? Primeira coisa importante de dizer, rolou o show One Love Manchester, que foi o show beneficente da Ariana Grande, com vários convidados para tentar aliviar um pouco aí o que aconteceu no atentado que matou várias pessoas, inclusive crianças ali. Eu trouxe para vocês as imagens aqui que a gente vai colocar. Esse show dela foi transmitido no Facebook, no YouTube e no Twitter, tá? Além de parceria com várias emissoras de TV, mas é legal ressaltar que teve essa presença digital, digamos assim. Então, tudo que a gente vem falando aqui o ano todo sobre transmissões nas plataformas, nas redes sociais, rolou para o show da Ariana, que foi nesse final de semana, esse One Love Manchester. No Twitter teve até hashtag, emojizinho, bastante barulho. E aí o que rolou, esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, agora a gente vai para a parte que importa. Nos Estados Unidos, eles usaram muito essa palavra aqui, reeling. Falavam muito assim da cobertura do que aconteceu na Inglaterra. Esse termo reeling, London still reeling. Para traduzir, é um pouco difícil traduzir esse termo. Até tentei buscar qual seria o melhor significado para nós aqui brasileiros, tentarmos entender o que tinha nesse reeling. Mas a questão é que ele é uma mistura ali de sofrendo com se revoltando, pendendo mais para esse lado da raiva mesmo, né? E aí os ingleses ficaram muito bravos com isso. E foi como é que eu posso dizer, um levante, uma manifestação digital contra esse termo da imprensa americana. Fez muito barulho por lá, né? Ao mesmo tempo que a gente tinha o show acontecendo, os britânicos revoltados com esses termos que os americanos estavam usando. E aí o que aconteceu? Eles subiram uma hashtag que ficou muito popular lá na Inglaterra, que foi essa aqui, ó. Você vê aqui os jornais ingleses reclamando, aqui o Metro, o Guardian, a BBC, todo mundo falando, olha, things that leave Britain reeling, que era assim, coisas que realmente deixam os britânicos com raiva, né, incomodados, digamos assim. E só que eles levaram com aquele humor, vocês conhecem o humor britânico, né? Famoso humor britânico. Eles usaram aquela acidez que eles têm para brincar, para poder reclamar um pouco da imprensa americana. Então, a gente teve coisas do tipo assim, vamos colocar aqui os tweets que eu separei. Gente falando assim, sabe o que realmente deixa os britânicos com raiva? Quando o papel higiênico está do lado errado. Porque esse aqui é o certo, aquele é o errado, tá? Mas só pra vocês saberem em casa. Isso também é uma questão difícil aí de saber qual que é o certo e qual que é o errado. Eu procurei a patente do papel higiênico na internet e eu vi que na patente, ao lado para fora, é o certo. É mais fácil de pegar, né? Mas sei lá, né? Quando torra a torrada só de um lado, do outro não. Isso é o que realmente deixa os britânicos com raiva. Quando esquenta chá no micro-ondas, que eles gostam de chá, né? Quando ocupa os dois lugares no ônibus, tá vendo? Você vai colocar a sacola. Eles fizeram essas brincadeiras para reclamar um pouquinho da cobertura que os Estados Unidos estavam fazendo da Inglaterra. Não, a Inglaterra não se abateu, não está irritada, não está estremecida. Fez o show sim, foi transmitido nas redes sociais, a hashtag bombou e eles subiram essa outra para reclamar da cobertura americana. Ou seja, foi um protesto ali com um pouco de sarcasmo, bem ácido, né? Porque usando coisas teoricamente bobas, né? Como a história do papel higiênico, mas para dar uma cutucada mesmo, né? Cutucada mesmo? Escolham melhor as palavras. E qual foi o ápice dessa cutucada, que foi a melhor de todas? Tem uma cena, quando teve uns ataques no final de semana em Londres, o da Ponte de Londres. A gente vai colocar a imagem para vocês agora. Começa uma correria, um monte de gente sai correndo, você está vendo aqui. E tem um rapaz aqui no canto da imagem, ó, de vermelho, aqui de jaqueta, que ele tá com um pint. O pint ele é aquele copão de cerveja britânico, né? E ele tá com meio litro, exatamente. Ele tá com o copão na mão e a galera sai correndo e ele não dá muita... Ele, calma, gente, tô aqui com a minha cerveja, vamos com calma. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Essa imagem viralizou, uma imagem que rodou o final de semana nas redes sociais. Muita gente comentando, utilizando, porque, cara... O britânico tá tão tranquilo, não vai ser o terrorismo que vai abalar ele, tanto que sai até na rua com a cerveja. Calma, vamos correr do atentado, mas não perde a cerveja, por favor. Eu vi alguns tweets Vamos continuar com a cerveja em outro lugar, né? Porque também um dos ataques, né, aconteceu ali num bairro que é muito boêmio, que é cheio de bar e tal. Exato. E eu acho que as pessoas também estavam ali num clima, nem estavam alguns, né, dependendo do nível de álcool no sangue, nem estavam percebendo o que estava acontecendo, mas que é uma situação trágica que vive o Reino Unido, né? Isso é inegável.
inexplicável. Tá complicado. Teve a final da Champions League lá no final de semana. Ela rolou em Cardiff. Para quem não conhece muito a geografia da região, o País de Gales, ele é ali do lado da Inglaterra. É só uma divisão territorial mesmo. É bem próximo. Para nós aqui brasileiros, temos um país tão grande. É muito próximo, assim. Dá para ir de carro tranquilamente. Então, estava acontecendo o jogo, o show... E ainda teve ataque no fim de semana. Mas uma análise que eu vi na BBC, inclusive me fugiu o nome, a gente comentou até aqui no Hora News, um artigo muito interessante falando a preocupação que se tem, porque as pessoas estão começando a achar normal. As pessoas estão lidando normalmente com ataques terroristas. É que nem, eu até brinquei no Hora News e falei, como a gente sai na rua hoje, tem gente que sai com 2 carteiras, né? Uma do assaltante, com um dinheirinho ali, e uma no bolso. Celular antigo, né? Tem essa do celular antigo que você deixa ali no bolso. A bolsa, mulheres que levam uma bolsa a mais, né? Se for roubada daquela bolsa falsa. É a mesma coisa que está acontecendo. Mais ou menos a mesma coisa. Criticando na Inglaterra. Você se sentir que é uma situação normal. Temos que saber lidar com isso. Não é nem um pouco normal, né? Tanto é que eu ouvi uma testemunha falando que a outra pessoa que foi esfaqueada, uma das vítimas, né? Foram 7 e 3 terroristas, foi esfaqueada 15 vezes. Isso é filme de terror, isso não é comum, isso não é normal, isso não é aceitável, né? E só para a gente lembrar aqui que nesse final de semana que teve, né? Como você disse, o show da Ariana Grande, foram arrecadados 8 milhões de reais. De reais, Ju? Que legal. Reais. Então, que assim, e num final de semana que eles estavam ali, né, arrecadando fundos para uma tragédia, acontece outra. É realmente impressionante. Eu senti que mexeu muito com o brio dos londrinos e dos britânicos em geral, assim. Por isso, todos esses comentários do tipo, virou normal, não virou, eles estão tentando lidar com isso porque mexe no orgulho deles. Eu vi até uma história que viralizou também de um cara que voltou no bar que ele saiu fugido aqui do atentado para pagar na manhã seguinte. Ele voltou e pagou a conta, fez questão. Porque é um negócio, como o Gustavo falou, que está mexendo com o orgulho deles. Tá virando normal porque eles não querem sucumbir, mas também fica difícil se você não levar a sério, né? Então, que final de semana no Reino Unido, hein? Tá certo. Obrigada, Calixto. Amanhã você volta com os destaques mais... Com certeza. engraçados, se for possível, né? Até lá.